Olá, olá! Dando continuidade ao estudo das prerrogativas dos direitos dos advogados, ainda lá no rol do artigo 7º do Estatuto da OAB, vamos analisar mais alguns incisos desse dispositivo legal. Então vamos à tela para verificar agora acesso livre do advogado a determinados lugares. O artigo 7º, inciso 6º do Estatuto da OAB vai consagrar alguns espaços, alguns locais em que o advogado tem livre acesso. E isso é relevante para que ele consiga exercer com tranquilidade a sua atividade profissional. Começando aí com o acesso livre do advogado àqueles locais destinados ao julgamento ou a julgamentos. Diz então o Estatuto que é direito do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Então estamos falando aqui do livre acesso do advogado às sessões dos tribunais. Então, aqui estamos com uma imagem, por exemplo, lá do STF. Se nós formos analisar aqui, temos a parte destinada ao público. Então, uma série de advogados sentados aqui na parte do público. E aqui temos algumas barreiras. Estão vendo? Algumas barreiras e aqui a tribuna em que as partes, os advogados se manifestam. O que nos diz o Estatuto da OAB é que é direito do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Teoricamente, esta barreira física, ela não é intransponível ao advogado. Ao contrário, há expressa previsão, no sentido de que o advogado pode ingressar livremente nas sessões de julgamento dos tribunais, mesmo nessa parte que seria reservada aos magistrados. Não é usual, até por uma questão, digamos assim, de bom senso. O advogado não vai querer sentar ali de conchinha, né, de índiozinho, na frente do ministro. Não tem sentido. Por isso que até por uma questão de ergonomia, uma questão digamos assim, de conforto, os advogados têm aí nos tribunais toda aquela parte da plateia reservada onde eles podem se sentar. Mas é obrigatório que eles permaneçam somente naquela parte antes das barreiras que separam aquela parte do público, da plateia, aos magistrados? E a resposta é não. Os advogados poderiam, inclusive, permanecer naquela parte reservada aos magistrados. Não é usual, mas o Estatuto da OAB defere essa prerrogativa aos advogados. A linha B. Também é direito do advogado ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro e, nos casos de delegacias e prisões, mesmo fora do horário de expediente e independentemente da presença de seus titulares. Então vamos aí com calma por partes, porque essa linha B nos traz uma série de lugares que é direito do advogado ingressar livremente. Começam ali com as salas e dependências de audiências. A linha anterior falava das sessões dos tribunais. Portanto, fala-se aí numa segunda instância, num tribunal superior, ao passo que a linha B diz respeito às salas e dependências de audiências. Então estamos falando aí basicamente do Poder Judiciário em primeira instância. Também é direito do advogado ingressar livremente nas secretarias, nos cartórios, nos ofícios de justiça. Então tem lá o balcão do cartório. O advogado poderia ingressar lá dentro do cartório judicial pelo Estatuto da OAB? Sim, certo? Também não é usual advogado entrar ali dentro do cartório, mas não deixa de ser uma repartição pública, ok? A despeito de ser o local em que os escreventes trabalham, o advogado teria o direito de ingressar dentro do cartório judicial. Então não há qualquer irregularidade nesse direito de o advogado ingressar livremente, não somente nas salas de audiências, mas também nas secretarias, nos cartórios, nos ofícios de justiça.
nas serventias notariais de registro, então nos cartórios extrajudiciais, cartório de registro civil, cartório de registro de imóveis, tabelionato de notas, protestos, títulos e documentos, aqueles chamados cartórios, tá? Os cartórios extrajudiciais. Também é direito do advogado neles ingressar livremente. E, especificamente para as delegacias de polícia e presídios, prisões, é direito do advogado ingressar nesses locais, mesmo fora da hora de expediente. Imaginemos que uma delegacia de polícia tenha como horário de expediente, horário de funcionamento, das 8 da manhã às 18 horas, às 6 horas da tarde. Um advogado entra dentro de uma delegacia de polícia às 6h05, às 18h05, quando já encerrado o horário de expediente. Pode o advogado ingressar nessa delegacia, mesmo fora do horário de expediente? Claro, a porta vai... Eventualmente, se a porta estiver aberta, se a porta estiver fechada, já encerrou o expediente, o advogado não vai dar uma voadora, vai praticar kung fu num órgão público, não tem sentido. Mas, mesmo fora do horário de expediente, estando aberto ali o local, o advogado ingressa naquela repartição, no caso, nas delegacias e nas prisões. Podem eles ser enxotados do local ao argumento de que já está fora da hora do expediente? Não, porque o Estatuto da OAB assegura ao advogado o direito de ingressar livremente em delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença dos seus titulares. Por exemplo, o advogado ingressa numa delegacia de polícia e a autoridade policial titular já foi embora. Pode o advogado ser convidado a se retirar da delegacia ante a ausência do delegado titular? Não, porque o Estatuto assegura o direito de ingressar livremente nas delegacias e nas prisões, mesmo fora do horário de expediente e ainda que ausentes os seus titulares. Compreendido isso? Tudo bem? A linha C, dando continuidade a diversos outros locais que o advogado pode ingressar livremente. Qualquer edifício ou recinto em que funcione uma repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou mesmo fora dele. E ser atendido também é direito do advogado, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Resumindo, a linha C consagra ao advogado o direito de ingressar livremente em qualquer repartição ou recinto judicial ou qualquer outra repartição onde funcione serviço público. E o advogado precise ali comparecer para praticar algum ato ou colher alguma prova que seja ou informação relevante ou útil ao exercício da sua atividade profissional. Vamos resumir. De maneira geral, o advogado tem o direito de ingressar livremente em qualquer repartição pública. Para quê? Para solicitar a prática de um ato, para realizar um ato, para solicitar uma informação relevante ou útil ao exercício da advocacia. Por exemplo, o advogado precisa ingressar numa agência do INSS para colher um formulário ou para obter informação a respeito de um auxílio previdenciário. É uma agência do INSS. INSS é uma autarquia federal que presta um serviço público ali no caso da Previdência Social, certo? Então o advogado tem o direito de ingressar livremente nessa repartição. O mesmo vale para uma secretaria municipal, para uma secretaria estadual. Se o advogado ali comparecer para a prática de algum ato no exercício profissional, ele tem o direito de ali ingressar livremente, tá bem? Não somente tem o direito de ingressar livremente, como tem o direito de ali ingressar dentro ou fora do horário de expediente, a mesma coisa. Não importa se o expediente já se encerrou. Se ainda a repartição está aberta, por exemplo, o advogado nela ingressa e tem ali o direito de permanecer. E mais, não somente tem o direito de ingressar livremente, como de ser atendido, bastando que haja ali a presença de qualquer servidor ou de qualquer empregado. Ah, mas já acabou o expediente. Tem o servidor ali? Tem. É direito do advogado ser atendido. Ok? A linha D. Cuidado com essa linha D. A linha D vai nos trazer locais não necessariamente públicos
que o advogado tem o direito de também ingressar livremente, mas com a peculiaridade de se exigir do advogado procuração com poderes especiais. Estamos falando de assembleias ou reuniões em que participem clientes ou em que pudessem participar os seus clientes. Seja uma reunião, seja uma assembleia, o advogado tem o direito de nelas ingressar, estando presente o cliente ou mesmo ausente o cliente. Mas para isso, necessário que o advogado esteja munido de poderes especiais. Estamos então falando na exigência de uma procuração contendo poderes especiais. Só a título de exemplo, vamos imaginar que um advogado seja procurado pelo condômino de um edifício para que compareça a uma assembleia do condomínio naquela data que o cliente não vai poder estar. O cliente estará em viagem, uma viagem de negócios, lazer, não importa, e o cliente vai até você, advogado, e o contrata para representá-lo naquela assembleia de condomínio, inclusive com poderes para votar ali as deliberações que eventualmente ocorram naquela assembleia ou naquela reunião. O advogado, então, comparece àquela assembleia de condomínio, todo mundo se olha e fala, mas quem é esse cara aí, né? É morador novo? E aí o síndico questiona, pois não, por favor, o senhor é morador novo? Eu não estou sabendo, eu sou síndico? Aí você responde, não, eu sou advogado, eu estou aqui representando o morador do apartamento 12, por exemplo. Está aqui minha procuração com poderes especiais. Isso assegura ao advogado o direito de ingressar naquela assembleia livremente. Mas, repito, com a peculiaridade da procuração. Em todos os demais locais, o advogado pode ingressar livremente, independentemente de procuração. A procuração só será necessária, repito, em caso de assembleias ou de reuniões em que estejam ou em que poderiam estar os clientes. Desde que, neste caso, repito, o advogado esteja munido de poderes especiais. Tá bem? E avançando aqui, permanência e retirada do advogado em todos aqueles lugares que ele tem o direito de ingressar livremente. Acabamos de ver no artigo 7º, inciso 6º, uma série de lugares que o advogado tem o direito de ingressar livremente. O inciso 7º dá prosseguimento e complementa a prerrogativa anterior, dizendo que é direito do advogado permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Então vejamos, se eu como advogado tenho o direito de ingressar livremente numa sessão de julgamento, numa sala de audiência, numa delegacia de polícia, numa assembleia, numa reunião, se eu tenho o direito de ali ingressar livremente, eu lá, ao ingressar, terei direito de permanecer sentado ou em pé. Veja você que até uma questão postural, corporal, o estatuto regula. O advogado, então, ingressa numa sessão de julgamento num tribunal ou numa sala de audiência. Ao ingressar nesse local, que tem acesso livre a ele, já acabamos de ver que o advogado tem o direito de ali permanecer sentado ou em pé. Um aspecto postural, corporal. O advogado escolhe se quer permanecer sentado ou se quer permanecer em pé, em todos aqueles lugares que ele tiver o direito de ingressar livremente. E, se o advogado precisar sair de qualquer daqueles lugares, poderá fazê-lo independentemente de licença. Então vejamos, advogado ingressa numa assembleia de condomínio. De repente toca o celular dele e ele vai se retirar. Ele precisa pedir autorização para se retirar? Ou durante uma audiência, o advogado ingressa numa audiência. Ainda que haja eventual falta de respeito, de consideração, não é de bom tom que durante uma audiência o advogado saia para ir atender o celular. Mas se ele quiser fazê-lo, poderá, já que independentemente de licença, o advogado poderá retirar-se de qualquer lugar que ele tem o direito de ingressar livremente. Compreendido isso, esse inciso 7º, repito, é um complemento do inciso 6º que nós acabamos de estudar. Acesso de advogados a magistrados, artigo 7º, inciso 8º. Mais uma questão que dá aquele frio na barriga em início de carreira. Advogado ou advogada precisa conversar com o juiz. E agora, José? Ou e agora, Josefina? Como é que fica? Muito fácil.
O Estatuto, no artigo 7º, inciso 8º, assegura ao advogado o direito de dirigir-se diretamente aos magistrados, nas salas e mesmo nos seus gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou qualquer outra condição, respeitada apenas a ordem de chegada. Vejamos os detalhes desse inciso 8º. Então, temos lá que é direito do advogado, primeiro, dirigir-se diretamente aos magistrados. O que significa dirigir-se diretamente aos magistrados? Eu, advogado, tenho acesso direto a você, juiz, a você, desembargador, a você, ministro, e não a seu assessor ou ao seu escrevente de sala. Não. Eu, advogado, tenho o direito de me dirigir diretamente ao magistrado e não à secretária do magistrado, ao estagiário do magistrado ou ao assessor do magistrado. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu como advogado tenho acesso ao magistrado, seja na sala e ideia, sala de audiência, ou mesmo em seus gabinetes de trabalho. Então eu preciso conversar com o juiz, chego na sala de audiência, o juiz ali não se encontra. Pergunta ao escrevente, preciso falar com o doutor fulano de tal, a doutora fulana de tal. Ah, ele está ali no gabinete de trabalho, não o interrompa. Obrigado, valeu. Aí eu toque, gabinete do juiz substituto, excelência, com licença. Preciso conversar com o senhor. Simples assim. Ah, mas agora eu estou no meu gabinete de trabalho e eu sou advogado e estou exercendo minha profissão e a minha prerrogativa, que é a de me dirigir a Vossa Excelência nas salas ou nos seus gabinetes de trabalho. Ah, mas tem horário, o senhor tinha que ter marcado. Nananina, não. Olha o que diz o Estatuto. Independentemente de horário previamente marcado. Não tem que marcar hora. Juiz não é médico, dentista, esteticista, cabeleireiro. Não. Juiz presta um serviço indispensável à administração da justiça, um serviço ininterrupto, de acordo com a Constituição Federal de 88. Então, o magistrado, sim, vai me atender independentemente de horário previamente marcado ou qualquer outra condição. Ah, só atendo advogados ao fim do expediente. Não, isso viola o Estatuto da OAB. O único senão para um advogado eventualmente não ser atendido naquele momento é que haja alguma outra pessoa para ser atendida pelo magistrado. O Estatuto diz que deve ser observada a ordem de chegada. Se tem ali antes de mim mais um advogado, um promotor que vai conversar com o juiz, eu vou aguardar a minha vez. Questão de bom senso, questão de educação. Tirando isso, nenhum outro obstáculo, nenhuma outra condição pode ser imposta ao advogado para que ele tenha o direito de se dirigir diretamente aos magistrados. Compreendido isso? Sim? Beleza? Joia! Próxima prerrogativa, você vai verificar comigo. Eu vou transcrever o inciso 9º do artigo 7º e ele está inteirinho riscado. Ih, acho que o Arthur fez alguma coisa errada lá no slide. Não, tá certinho o que eu vou colocar para você, você vai ver por quê. Olha só, sustentação oral em processos e em recursos. Artigo 7º, inciso 9º do Estatuto da OAB. Dizia, eu estou falando no passado, já vou explicar por quê, dizia o Estatuto da OAB que seria direito do advogado sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa pelo prazo de 15 minutos, salvo se prazo maior fosse concedido. Ô professor, por que você falou no passado? Eu falei no passado porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar essas duas ações diretas de inconstitucionalidade que eu cito no slide, ADI 1127, dígito 8 e ADI 1105, dígito 7, declarou inconstitucional a totalidade desse inciso 9º. E esse inciso 9º conferia ao advogado uma prerrogativa absoluta de fazer sustentação oral em qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento. Então, todo e qualquer recurso, todo e qualquer processo, fosse, melhor falando, perante o judiciário, perante a administração pública, em qualquer órgão, o advogado teria o direito de fazer sustentação oral. Bastaria que ele quisesse.
Afinal, o estatuto dizia ser direito do advogado sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo. Qualquer recurso ou processo. O Supremo Tribunal Federal, analisando esse inciso 9º, o declarou inconstitucional, porque haveria aqui um verdadeiro abuso caso isso se materializasse. Já pensou você, se fosse direito do advogado fazer sustentação oral em qualquer recurso, fosse ele no Poder Judiciário ou na administração pública, ou fazer sustentação oral em qualquer processo que viesse a ser julgado, processinho de trânsito, processinho de multa aí, de, sei lá, jogar lixo na rua, seria um caos, seria um caos. O princípio constitucional da celeridade processual iria para o espaço. Pensando nisso, o STF acabou por declarar inconstitucional essa prerrogativa absoluta do advogado de fazer sustentação oral quando ele bem entendesse. Para o STF, preste atenção, não que o advogado não possa fazer sustentação oral, claro que pode. Evidente que o advogado pode fazer sustentação oral, mas deve haver previsão. A sustentação oral deve ser admissível para aquele processo ou para aquele recurso. Por exemplo, só para você visualizar melhor, no CPC antigo, no CPC de 73, não havia previsão legal que admitisse sustentação oral em agravo de instrumento perante os tribunais. Não havia. No novo CPC, há expressa previsão legal admitindo sustentação oral. Então veja, sob a égide do CPC de 1973, se o advogado invocasse esse inciso 9º, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ele não poderia fazer sustentação oral em agravo de instrumento, porque não havia previsão legal. E o STF condicionou a possibilidade de advogado fazer sustentação oral à previsibilidade desse instrumento. Determinado recurso admite sustentação oral? Sim, advogado pode fazer. Para outro recurso ou para outro tipo de processo, não há regulamentação de sustentação oral? Não, não há. Então não pode fazer sustentação oral. Simples assim. E, nos casos em que a sustentação oral for admitida, ela deverá ser apresentada pelo advogado antes do voto do relator e não após o voto do relator. Cuidado com isso. Sustentação oral em processos e em recursos deverá ser feita antes do voto do relator e não após o voto do relator, como constava originalmente no Estatuto da OAB. Para o STF, isso iria violar o princípio que traduz aí pra gente o devido processo legal. Seria indevido que um advogado pudesse fazer sustentação oral após o julgamento, após o voto do relator. Portanto, deverá apresentar antes do voto do relator. Só uma pegadinha, em processo disciplinar, não estamos falando agora de processo judicial nem de processo administrativo, mas em processo ético-disciplinar que tramita na OAB, sustentação oral será feita após o voto do relator no julgamento do processo. Porque nós temos expressa previsão lá no Código de Ética e Disciplina, ok? Cuidado então, repito, sustentação oral em processos comuns ou em recursos aí judiciais ou administrativos, ok, para o STF só será admissível quando houver previsão. E segundo, havendo previsão, a sustentação oral deverá ser feita antes do voto do relator. Falou em processo ético disciplinar que tramita na OAB, por infração disciplinar, a sustentação oral, por expressa previsão do Código de Ética, será feita após o voto do relator. Fechado? Sim? Avançando agora. Uso da palavra, um direito basilar dos advogados e das advogadas. O artigo 7º, inciso 10 do Estatuto da OAB, assegura ao advogado o direito de usar da palavra pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas. Vamos por partes e com calma analisar aí esse inciso 10 do artigo 7º do Estatuto. Então, é prerrogativa do advogado fazer uso da palavra. A palavra é algo basilar na vida de um advogado ou de uma advogada.
E o estatuto assegura a prerrogativa de advogado fazer uso da palavra mesmo para interromper a fala alheia, mesmo que seja para interromper um julgamento. Quando isso será permitido? Ou melhor, de que forma isso será permitido? O estatuto fala, mediante intervenção sumária. Lembra daquela frase que nossos pais, nossos avós falavam pra gente? Que enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha? É uma questão de educação. Se eu estou durante uma sessão de julgamento ou durante uma audiência e o juiz está com a palavra, ele está ali falando, ou o promotor está falando, ou o advogado está falando, eu, Arthur, advogado, vou aguardar o momento oportuno para eu me manifestar, certo? Uma questão de educação, uma questão de bom senso. No entanto, o Estatuto da OAB prevê a prerrogativa do advogado de interromper a fala alheia, portanto, rompendo com aquele ditado que enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha. Quando isso é permitido ou de que forma? Primeiro, mediante intervenção sumária. Se a palavra estava com o juiz, eu não vou interromper o juiz e ainda ficar fazendo ali uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Eu faço uma intervenção sumária, breve. Excelência, pela ordem, o senhor acabou de dizer isso, isso e isso, mas em verdade era aquilo, aquilo, aquilo. Percebeu? Eu fiz uma intervenção de 10 segundos. Eu interrompi a fala alheia por 10 segundos. Essa interrupção será admitida, de acordo com o estatuto, para esclarecer equívoco ou dúvida que tenha surgido com relação a fatos, documentos ou afirmações que possam influir no julgamento. Por exemplo, durante a oitiva de uma testemunha, o juiz faz a seguinte pergunta para ela: o senhor viu o acidente? O senhor viu o acidente que é tratado nesse processo? Aí a testemunha responde: eu ouvi. Eu ouvi. Aí o juiz, ditando a fala da testemunha para o escrevente de sala, diz o seguinte: que a testemunha, por mim indagada, se viu o acidente, respondeu que sim. Opa! A testemunha não disse que viu. A testemunha disse que ouviu o acidente. Eu, como advogado, estando presente a uma situação dessa, que pode influir no julgamento, eu vou fazer uso da palavra. Excelência, pela ordem. O senhor indagou a testemunha se ela viu o acidente e ela respondeu que ouviu. Mas o senhor acabou de mandar o escrevente registrar na ata de audiência que a testemunha viu o acidente. Então, é um equívoco com relação a uma afirmação que vai influenciar eventualmente no julgamento. Percebeu? Aí o advogado faz uso da palavra exatamente para contribuir com um correto e um justo julgamento. E também é direito do advogado fazer uso da palavra para replicar, para rebater a acusação ou censura que lhe forem feitas. Imagine você que durante uma audiência, o promotor de justiça, indagando uma testemunha, disse: quem instruiu a testemunha foi o advogado aí do réu, se referindo a mim. Na hora, eu posso replicar essa acusação. Excelência, pela ordem, o promotor de justiça está dizendo que eu instruí a testemunha ou que eu disse isso para a testemunha. Isso não é verdade. Por tal motivo. Eu estou sendo acusado e para replicar, para rebater a acusação, eu tenho a prerrogativa, o direito de fazer uso da palavra. Mas sempre mediante uma intervenção sumária, uma intervenção breve. Daí a famosa expressão, excelência, pela ordem. Essa expressão, o advogado está postulando o quê? Fazer uso da palavra. É isso que significa. Mais uma prerrogativa que diz respeito aí à palavra, seja ela verbal, seja ela escrita. Artigo 7º, inciso 11 do Estatuto. Diz esse dispositivo legal, que é direito do advogado, reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. De forma mais simples possível para você compreender. Sempre que um advogado constatar a violação ou a inobservância de leis, de regulamentos ou de regimentos, é direito dele, advogado, levar este fato ao conhecimento da autoridade competente. Portanto, o advogado constatou, por exemplo, que num processo dele
está havendo violação ao segredo de justiça, é direito dele reclamar verbalmente ou por escrito em virtude da violação daquele dispositivo legal. Por exemplo, um processo físico que tramite no Poder Judiciário, envolvendo direito de família. Eu chego no balcão do fórum e me deparo com uma pessoa que eu não conheço, consultando exatamente aquele processo que envolve direito de família, portanto segredo de justiça, consultando aquele processo, sendo que não é advogado, não é qualquer das partes. Eu chego para o escrevente e falo, olha, por favor, esse processo aqui eu atuo, sou advogado no caso, e quem é essa pessoa que está consultando esse processo? Ah, é um estagiário, mas não é meu estagiário. É estagiário do advogado da parte contrária? Não, não é. Então não pode. Há aqui a violação, há aqui a inobservância de um preceito legal. Tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Civil asseguram a preservação da intimidade, que, no mais das vezes, é assegurada num processo pelo segredo de justiça. Em violação a esse preceito de lei, eu, Arthur, advogado, posso reclamar verbalmente ou mesmo por escrito. Eu posso protocolizar ali uma reclamação formal ao magistrado, indicando que o escrevente permitiu que um estranho, que um terceiro, consultasse um processo que envolve segredo de justiça. Compreendido aí o direito de advogado fazer reclamação verbal ou por escrito? Não é obrigatória que a reclamação se faça por escrito, isso já caiu no exame de ordem. Mesmo a reclamação verbal, obviamente, de alguma forma ela poderá ser reduzida a termo, mas o fato de ter sido verbal não impede o seu conhecimento. Tá legal? E com isso, então, meu prezado, minha prezada, fechamos aqui mais uma parte dessa nossa aula. Próximo bloco, avançaremos, chute no tema, prerrogativas dos advogados, dando continuidade ao estudo do artigo 7º do Estatuto da OAB. Valeu pela atenção, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.